É um tabu discutir suicídio, né? Quando o policial militar morre em serviço, vai o comandante do batalhão, os colegas, vai muita gente para prestigiar o policial morto. Há um mausoléu de policiais mortos aqui em São Paulo. Quando o policial comete suicídio, não vai quase ninguém, né? Porque ainda vê no ato uma certa fraqueza, então não vai prestigiar a fraqueza. Nos 2 últimos anos, 2017 e 2018, 71 policiais em São Paulo cometeram suicídio, né? 20 policiais civis e 51 policiais militares. O suicídio na polícia é um problema antigo e que, no meu modo de ver, não vem sendo tratado de maneira adequada pelas instituições. O que mudou de algumas décadas para cá? Eu fiz um levantamento na década de 90, de 1990 até 2000, eu consegui dados só de policiais militares, né? Em média, naquela época, morriam 15 policiais militares cometendo suicídio. Eu não tinha dados da Polícia Civil, mas era muito pequeno. O policial, quando ele é mandado para a rua para executar uma política de extermínio, esse policial ele não está bem, ele não fica bem. Tem aqueles que pensam estar bem, mas que estão mais doentes do que os outros. E aí é que começa o policial sofrer de ansiedade, depressão. E aqui em São Paulo, por exemplo, cara, nós temos um percentual absurdo de policiais militares, principalmente na Polícia Civil também existe, mas em menor quantidade, que cometem suicídio. Então, 2 fatores novos aconteceram com relação a esse tema nos últimos 2 anos. Primeiro, o aumento grande de suicídio envolvendo policiais civis. Foram 10 em 2017 e repetiu 10 em 2018. Talvez na história dos últimos 50 anos da Polícia Civil não tenha registro de, em 2 anos, 20 policiais civis cometerem suicídio. Nos últimos 10 anos, eu tive, assim, próximo, né, pessoas do meu convívio, amigos, colegas de trabalho, eu tive 5 casos. 5 casos, de amigos meus, assim, pessoas com quem eu trabalhava, pessoas que estavam do meu lado ali. São 5 casos, né? E mais aquele caso que eu te falei, de um escrivão que morreu alcoolizado nas ruas, né? Porque, inclusive, morreu na rua mesmo, ele saiu bêbado e morreu na rua, encostou no muro lá e morreu, né? Então são 6, na verdade eu considero 6, né? Porque esse cara também se suicidou, ele foi se matando aos poucos. Então sempre tem. Eu vou fazer um diagnóstico sobre qual eram as patentes dos 51 policiais militares e dos 20 policiais civis. Mas, a grosso modo, a maioria são da base da polícia. Quem está mais envolvido na atividade policial propriamente dita são os policiais de rua, né, principalmente na Polícia Militar. Então, o fato de envolver mais praças na polícia se dá em razão disso. São eles que estão mais envolvidos com o estresse inerente da função policial. Com relação à Polícia Civil, eu acho que a maioria deve ser também da base da polícia, escrivão, tira, agente policial e não delegados de polícia. Eu, por exemplo, eu não fiz uso excessivo do álcool, nem de nenhuma outra droga ilícita. No entanto, eu me viciei em analgésico. Porque assim, eu tinha tantas dores, eu passava tanto mal, e eu tomava um monte de analgésico para poder suportar aquilo. Foi quando eu tive uma queda e eu comecei a ter dores, até que um dia eu não aguentava sair de casa para ir trabalhar. Aí eu passei mal, fui pro hospital, a médica me encaminhou e falou: olha,
eu acho melhor você procurar um psiquiatra, porque isso pode ser uma manifestação por causa do estresse, por causa da sua profissão. E eu fui, né? E eu fui, quando eu fui, e há 7 anos eu faço tratamento. Primeiro que há pouco acompanhamento sobre a saúde mental de policiais civis, né? Na Polícia Militar existe um acompanhamento já há muito tempo, mas é feito por oficiais da Polícia Militar. Logo depois eu adoeci. E no momento que eu não consegui mais disfarçar que eu estava doente e que eu precisava me cuidar, eu passei a ser tratado como um problema. Então não é só a sensação, mas a própria realidade é muito dura. Então o policial, quando ele tem um problema, por exemplo, como você está dizendo hoje, um policial que chega hoje e fala, olha, eu tenho um problema psicológico, cara, esse cara vai ser tratado como um problema e todo mundo vai querer se afastar dele. Que é isso que acontece comigo e com outras pessoas. E eu não podia, eu não queria, eu não aceitava ser fraco. Porque assim, o cara tem 30 anos de polícia, eu tenho só 15. Estou na metade do caminho, como assim? A recomendação que a ouvidoria fez o ano passado e reafirmamos no relatório que nós lançamos no começo desse mês é de que a Secretaria de Segurança Pública monte um grupo de trabalho de profissionais de fora das instituições policiais para diagnosticar, principalmente esses últimos 2 anos, 71 casos de suicídio, e a partir do diagnóstico criar uma política de prevenção e que mantenha um grupo de profissionais de fora da polícia para acompanhar a saúde mental dos policiais civis e militares. Hoje, o policial brasileiro, ele é tratado de forma completamente desumana. Nós temos os casos, como falava com você agora há pouco, dos policiais militares. Os policiais militares não podem sequer se associar, se sindicalizar, não pode pertencer a um partido político, ele não tem liberdade de expressão. Então, algo que é tido como um direito universal, um direito fundamental, que é o direito à livre expressão, um policial não tem, né? E o policial militar não tem e ainda pode ser até preso, perder a sua liberdade por expressar uma simples opinião. A polícia brasileira mata muito, mas morre muito também. Aí as pessoas costumam querer dizer que existe um equilíbrio, né? Dá a ideia de que há um equilíbrio, existem pessoas morrendo de 2 lados diferentes, sendo que na verdade não é. Os policiais que morrem e os bandidos que morrem são todos do mesmo estrato social, né? Tanto que tem uma coisa que me irrita profundamente desde sempre, né? Já tive várias discussões sobre isso, porque aquelas pessoas que quando querem te elogiar, elas falam assim, eu admiro muito o seu trabalho, porque você é extremamente importante, porque você arrisca a sua própria vida para proteger a minha. Eu falo, não é bem por aí. Eu quero protegê-lo sim. O meu trabalho é protegê-lo sim, mas eu preciso também me proteger. Porque eu também tenho mãe, minha mãe também chora se eu morrer. Eu tenho filhos, meus filhos vão sentir minha falta se eu morrer. Então, falta essa questão de humanização do policial. Dentro da grande massa de policiais que nós temos no Brasil, isso gera um desconforto terrível, porque qualquer policial que sabe exatamente como é lidar com a sociedade, é lidar, né, essa condição beligerante de ficar sempre como se estivesse em guerra, isso gera inclusive medo ao policial, porque o policial já sabe que a sociedade também vai reagir de forma violenta. O suicídio na polícia mata 3, 4 vezes mais policiais do que a atividade policial propriamente dita, né? O ano passado morreram 3 policiais militares em serviço por homicídio, morreram 3 policiais civis em 2017 e 2017 3 civis e 3 PMs, então 6 policiais, e o ano passado não houve morte de policiais civis em serviço. Então nós tendo como base 2 anos, 2017 e 2018, morreram em serviço por homicídio 9 policiais.
né? E o suicídio representou 71 mortes. Na Polícia Civil, nunca tivemos, em 2 anos, 20 suicídios, se a gente pegar 30 anos de história da Polícia Civil. Na PM, já existia um histórico de suicídio, em média 15 por ano, né? Mas o ano passado extrapolou, né? Nós tivemos 35 suicídios da Polícia Militar no ano passado, de policiais militares. Então é mais do que o dobro da média que a gente acompanhou, por exemplo, na década de 90. Então isso demonstra que a saúde mental do policial não melhorou, ela foi piorando e piorou nos últimos 2 anos. É muito difícil um praça que está com problema de saúde mental ir para um médico major, tenente-coronel, capitão e falar do seu problema, porque mistura as questões hierárquicas, né? Por isso que é importante ser feito por profissionais de fora da instituição. E os dados do aumento do suicídio na Polícia Militar é uma prova inequívoca de que tem que mudar a estratégia. Não está dando certo, né? Pode, inclusive, criar constrangimento para o policial praça se dirigir ao médico oficial, né? Nós achamos que a principal medida é criar um grupo de profissionais de fora da polícia. Eu não quero, num tema tão complexo e importante desse, a gente estabelecer motivações sem fazer uma pesquisa, uma avaliação técnica sobre essas motivações. Mas a gente trabalha com algumas hipóteses, né? Na Polícia Civil, que não ocorria tantos suicídios há 20, 15, 10 anos atrás, 5 anos atrás, isso é um fenômeno recente na Polícia Civil, eu acho que pode dialogar com o sucateamento da Polícia Civil. A Polícia Civil em São Paulo diminuiu de tamanho nos últimos 20 anos, né? No final da década de 90, a Polícia Civil chegou a ter 35 mil no seu efetivo. Hoje tem 25 mil. Então ela diminuiu 10 mil e aumentou a demanda da polícia, né? Então o definhamento, o sucateamento da Polícia Civil pode dialogar direto ou indiretamente com essa situação de estresse. Construiu-se a ideia de que o policial é um ser com superpoderes, né? Alguém que recebe um chamado divino, coisa assim. E do outro lado, as pessoas que se opõem a essa visão de que o policial é um herói, mas que constrói também o policial apenas como um instrumento de opressão estatal, né? E ambas as visões desumanizam o policial. Eu, como policial, sou policial há 23 anos, cara, eu não entrei na polícia para matar, essa não é a minha função, eu não quero fazer isso. E assim, eliminar uma vida humana não pode ser tido como algo tão simplista, né? Achar que você vai matar alguém e que isso não vai te trazer consequências para o seu psicológico, para o seu equilíbrio emocional, é dizer que esse policial realmente não é um humano.